Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de Carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço! E aí, pessoal, alegria imensa estar aqui com vocês hoje para a gente trabalhar um tema importantíssimo do direito administrativo. Um outro tema do início da matéria, um tema que serve de base para compreender todos os demais, que é o tema organização administrativa do Estado, ou simplesmente organização administrativa. O que nós vamos trabalhar hoje, o que nós vamos entender hoje, é como o Estado, como a República Federativa Brasileira se estrutura, como ela se aparelha, como ela se organiza para exercer a função administrativa, a função executiva. Daí o nome do tema, né? Organização administrativa do Estado. É basicamente entender como que o Estado brasileiro se estrutura para exercer a sua função de administrar. E eu já te adianto que ele se estrutura, ele se organiza em administração pública direta e administração pública indireta. Claro que nós vamos aprofundar essas duas administrações públicas, né, a direta, a indireta, mas é importante falar isso desde já, porque em alguns editais você não vê o nome do tema assim, ó, organização administrativa. Você vê exatamente isso, administração direta e indireta. É a organização administrativa, é a mesma coisa, tá bom? Então, é pressuposto para a gente entender a organização administrativa do Estado que você lembre comigo que quando o Estado exerce função administrativa, ele atua como a administração pública. A gente trabalha isso naquela aula, Estado, governo e administração pública, né? A gente aprende, quando o Estado exerce função executiva, também chamada administrativa, ele atua como Estado administração, ou simplesmente a administração pública. E aí, nós vamos ver hoje que essa administração pública se divide nessas duas, direta, também chamada centralizada, e a administração pública indireta, também chamada descentralizada, beleza? Maravilha, então, vem aqui para a tela, ó, tá aí o nosso tema, organização, administrativa do Estado, tema de hoje, organização administrativa do Estado. Prof. Lucas Martins, vem comigo aqui para o quadro, lembrando sempre, gente, qualquer dúvida, crítica, sugestão, tá aqui o nosso Instagram à disposição de vocês, @Prof. Lucas Martins, beleza? Já aproveita para seguir e acompanhar nossas dicas por lá. Voltando aqui para a tela, organização administrativa do Estado, nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. A gente vai ter aqui as chamadas considerações iniciais, é uma parte mais introdutória, só que o que está aqui é extremamente cobrado. Essa primeira parte é muito cobrada. E aqui nessa primeira parte, que a gente vai entender aquela ideia de descentralização, desconcentração, hierarquia, vinculação,
controle hierárquico, controle finalístico, órgãos, entes, outorga, delegação, tudo isso a gente vai trabalhar nessa primeira parte, nessa parte inicial, extremamente cobrada em prova, tá? Na sequência, a gente vai falar um pouco mais, ó, sobre os órgãos públicos, que como a gente vai ver daqui a pouquinho, decorrem da desconcentração, e aí na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre os entes ou entidades da administração pública indireta, que decorrem da chamada descentralização administrativa. Tá certo? Bom, a título de considerações iniciais, estão aí os tópicos que a gente vai trabalhar. Vamos começar diferenciando a administração direta da administração pública indireta. Só que antes, eu vou voltar aqui umas casinhas, ó, para eu trabalhar com vocês o nome do tema. Primeiramente, o nome do tema. Qual é o nome do tema? Organização administrativa do Estado. Organização administrativa, ó, não se confunde, atenção, com a organização política do Estado. E é importante a gente falar isso, porque você deve estar estudando também um pouquinho de direito constitucional. E aí, quando você abre a Constituição Federal, lá no título 3, que inicia no artigo 18, você vê assim, ó, título 3, da organização política administrativa do Estado. Não é assim que está lá? Artigo 18? Da organização, ó, política administrativa do Estado. Percebam que aqui na nossa aula eu não estou trabalhando a organização política, porque a organização política tem a ver com o Estado no desempenho da função política. E quando o Estado exerce função política, ele atua como governo. E quem regulamenta a atuação do governo, quem regulamenta a função política, não é o nosso direito. Não é, ó, o direito administrativo. Quem regulamenta a função política, quem regulamenta o governo, é o direito constitucional. Então, cabe ao direito constitucional trabalhar a organização política do Estado. Já o direito ao nome administrativo trabalha a organização o quê? Administrativa do Estado, ou seja, como que o Estado se organiza para exercer a sua função administrativa. Afinal, o objeto do direito administrativo não é a função política, é a função administrativa. Então, o direito administrativo, ele regulamenta a organização do Estado para o desempenho da sua função administrativa. Daí falar em organização administrativa do Estado. Agora, ó, a Constituição, ela trata das duas organizações. A Constituição, ela tanto trata da organização política, como também da organização administrativa do Estado. Lucas, qual é a diferença? Para você entender e conectar as duas coisas. Ó, atenção. Quando a gente estuda a organização política do Estado, a gente quer saber como que o Estado se organiza para exercer a sua função política. E aí eu vou lhe lembrar o seguinte, além das 3 funções básicas que o Estado desempenha, função legislativa, jurisdicional e executiva / administrativa, o Estado também desempenha aquela 4ª função, chamada função política. E aí, em alguns estados, essa função política, ela é centralizada em um ente só. Os estados que exercem a função política por meio de um único ente, ou seja, nos estados onde a função política é centralizada em uma única entidade central, nós temos aí o chamado Estado unitário. Lembra das formas de Estado? Estado unitário, Estado federativo, né? No Estado unitário, a função política ela é centralizada em um único ente. Já no Estado federativo, a função política ela é desmembrada em vários entes. Todos eles exercem função política, todos eles têm autonomia política, por isso chamados entes políticos. E por pertencerem a uma federação, que é a forma de Estado onde a função política é desmembrada, eles também são chamados entes federativos. Aqui no Estado brasileiro, a gente sabe, a função política aqui no Brasil, ela é centralizada em um único ente? Ou ela é regionalizada? Ou ela é descentralizada em vários entes?
Ela é descentralizada, porque o Brasil não adotou a forma unitária, adotou a forma federativa. Então, ó, se perguntarem a você, como é que o Estado brasileiro se organiza para exercer a função política? Se organiza em um Estado unitário ou em um Estado federativo? Em um Estado federativo. Tá. Mas como que é a Federação Brasileira? A Federação Brasileira é formada por 4 entes. A União, com atuação em todo o território nacional, os estados membros com atuação regional, os municípios com atuação local e o Distrito Federal. Então, ó, organização política do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, para exercer a função política, se organiza em um Estado federativo e a nossa federação é formada por União, Estados Federados, Distrito Federal e municípios. Essa é a organização política do Estado brasileiro. Beleza. Agora, e a organização administrativa? Se você trabalha em organização administrativa, você agora quer saber como que esse mesmo Estado brasileiro vai se organizar para exercer a função administrativa. E aí, para exercer essa função, a função administrativa, o nosso Estado se organiza em administração pública direta e administração pública o quê? Indireta. Tranquilo? Então, ó, volta para a tela. Como o direito administrativo tem por objeto a função administrativa, ele se preocupa em trabalhar a estrutura do Estado para exercer função administrativa e não a função política, beleza? Bom, vamos lá então. Dito isso, vamos entender aqui quem faz parte da direta, quem faz parte da indireta. E aí, para isso, ó, eu vou chamar você aqui no quadro branco. Vou chamar você aqui no quadro branco. Lembra que a gente acabou de relembrar que o Estado brasileiro é uma federação. E por ser uma federação, a função política é descentralizada em vários entes. Todos eles com autonomia política. São os entes políticos também chamados entes federativos. Pois bem, esses entes políticos, ó, também chamados de entes federativos, como a gente bem sabe, são, como a gente bem sabe, são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Certo? Todos eles, possuem autonomia política. Todos eles possuem autogoverno, autolegislação, auto-organização, autotributação. Todos eles exercem função política, possuem políticas públicas, criam suas próprias leis. Só que além de autonomia política, todos eles possuem também, atenção, autonomia administrativa. A ideia aqui é você perceber que os entes federativos, eles exercem tanto função política, como também função administrativa. Só que quando eles exercem função política, eles atuam como governo. Governo federal, governos estaduais, governo distrital e governos municipais. Só que além de exercerem função política, atenção, esses entes federativos também exercem função administrativa. Eles não apenas elaboram políticas públicas, né? Eles também executam essas políticas públicas. Vou te dar um exemplo. A União Federal, a União, por exemplo, através da Presidência da República e do Ministério da Saúde, elaborou políticas voltadas para a saúde pública, para os 4 anos de mandato do atual presidente. Quando a União, junto ao Ministério, quando a Presidência, né, junto ao Ministério, estão definindo essas políticas públicas, ora, a gente já sabe que definir políticas públicas é exercer função política, e quando o Estado exerce função política, o nome dele é governo. Já é para a gente saber isso. Se você não assistiu a aula Estado, Governo e Administração Pública, volta lá e depois você vem para cá, tá? Então, quando a União, por meio da Presidência, junto ao Ministério da Saúde, elabora políticas públicas, nós temos a União atuando como governo. Agora, quando a mesma União Federal, através do SUS, Sistema Único de Saúde, vai lá e executa essas políticas públicas,
vai lá e presta o serviço, fornece um medicamento, realiza um procedimento cirúrgico, é a mesma União atuando. Só que agora ela não está elaborando políticas públicas, ela está executando, implementando, por meio da prestação de serviço público. A União agora está na função executiva, administrativa. A União agora não está mais na função política, está na função administrativa. E aí qual é o detalhe? Quando o Estado exerce função administrativa, o nome dele não é mais governo, é a administração pública. E aí vem, ó, quando eu tenho a função administrativa sendo exercida, ó, pelos próprios entes federativos, eu tenho aqui a chamada administração pública, o que, gente? Eu tenho aqui a chamada administração pública direta. Então aqui a gente vai ter a administração pública direta, também chamada centralizada. A administração pública direta, também chamada centralizada. Beleza? Vou até colocar um pouquinho mais para cá, para caber o nosso desenho. Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, vai ficar melhor. A administração pública direta barra centralizada. Certo? Legal. Agora, esses entes da administração pública direta barra centralizada, ó, eles também podem criar novos entes. Eles também vão criar aqui, ó, novas entidades, novas pessoas jurídicas. Novos entes, novas entidades, ó. Novas pessoas jurídicas, que são os entes da administração pública indireta. Da administração pública indireta, também chamada descentralizada. E aqui na indireta barra descentralizada, você vai ter as autarquias, né? Ó, a gente vai ter aqui as autarquias. Ó, as autarquias. A gente vai ter também as fundações públicas. Já, o negócio tá duro mesmo. A gente vai ter as autarquias, as fundações públicas. Vamos ter também, ó, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Percebe que eu estou mudando a cor da caneta e é de propósito, eu vou já te explicar o porquê, tá? Mas aqui são os entes que compõem a chamada administração pública indireta, ou ainda descentralizada. Um detalhe importantíssimo que cai na tua prova é o seguinte: ao contrário dos entes da administração pública direta, que possuem autonomia administrativa e autonomia política, aqui não. Os entes da indireta, ó, eles não possuem autonomia política. Eles possuem tão somente autonomia, ó, eles possuem tão somente autonomia administrativa. Traduzindo, esses entes da indireta, eles não exercem função política. Você não vai ver uma autarquia definindo políticas públicas, criando leis. A autarquia não tem autogoverno, autolegislação, não tem. Não tem os autos ligados aí à autonomia política. Por isso, inclusive, enquanto os entes da administração pública direta são chamados de entes políticos, porque além da autonomia administrativa, eles também possuem autonomia política, aqui não. Na indireta, eu tenho os entes ou entidades administrativos ou administrativas, né? Entes ou entidades dá no mesmo, para a doutrina majoritária pelo menos. Por quê? Porque não exerce função política, tá certo? Então cuidado com esse detalhe importante. Quando a banca fala em pessoas políticas, pessoas federativas, ela está se referindo à administração direta. Quando ela fala em pessoas administrativas, ó, ela vai estar se referindo aqui à administração pública indireta. Tudo bem? E ó, outro ponto importante, a gente está falando aqui o tempo todo em entes. Entes da administração pública direta, entes da indireta. Ente é uma pessoa.
Tem aquela frase, né? Ah, a dona fulana tá triste porque morreu um ente querido dela. Ente é uma pessoa. Pode ser pessoa física, pode ser o quê? Pessoa jurídica. Então, ó, eu tenho aqui as pessoas da administração pública direta e eu tenho aqui as pessoas da administração pública indireta. Claro, todo mundo aqui é pessoa jurídica, a União, as autarquias, as empresas públicas. Tranquilo? E aí, cuidado com essa outra diferença. Enquanto na direta eu tenho os entes políticos, na indireta eu tenho os entes administrativos. Professor, eu já ouvi uma história de que na administração pública direta a gente fala entes, na indireta entidades. Isso é minoritário. Para fins de prova acho até irrelevante. Tanto faz falar em entes como entidades. Dá para a gente levar para a prova aí como expressões sinônimas, tá certo? Outro ponto importante, introdutório, mas que cai em prova, é o seguinte, ó. Por que esses entes federativos vão lá e criam esses entes da indireta? O que leva a União Federal, por exemplo, a criar uma autarquia? O que leva um Estado, por exemplo, a criar uma empresa pública? Por que isso acontece, né? A ideia é a seguinte. A gente sabe que a administração pública, ela está sujeita ao direito administrativo. A gente sabe que a administração pública está sujeita a um conjunto de normas jurídicas, regras e princípios. E a gente sabe que um desses princípios aplicado à administração pública é o princípio da eficiência. Concorda? Princípio da eficiência que foi incluído expressamente na Constituição em 98, pela emenda 19, toda aquela história, né? Pois bem, vale lembrar que princípio é norma jurídica. E sendo norma jurídica, a administração é obrigada a respeitar os princípios. Ora, se o princípio da eficiência é uma norma jurídica, é porque a administração pública ela tem que ser eficiente. É porque o Estado tem que ser eficiente no exercício de suas atividades administrativas. E aí eu pergunto, o que o Estado tem que fazer para ser eficiente? Pergunto a você, o que você faz para ter uma preparação eficiente? O que você deve fazer para ter uma preparação eficiente para o seu concurso? Você vai estudar de forma completamente desorganizada, por acaso? Quem é que tem uma preparação mais eficiente? Aquele que estuda sem ter um cronograma, sem saber o que vai estudar no dia, ou aquele que tem um estudo organizado? Quem é que tende a ter uma preparação mais eficiente? Aquele que estuda de forma organizada, concorda? E ó, outra pergunta importante. Quem é que tende a ter uma aprovação mais próxima? Aquele que estuda para tudo que é edital que é publicado, o Zé Edital, ou aquele que está focado em um edital, ou aquele que está focado pelo menos em uma carreira, né? Até estuda para 2 editais, mas que tenham aí conteúdos parecidos. Concorda que tende a ter uma preparação mais eficiente, ó, aquele que se especializa em uma preparação, aquele que está focado em um concurso específico? Isso tem tudo a ver com isso aqui. O Estado tem ou não tem que ser eficiente no exercício da sua função administrativa? Tem, porque eficiência é um princípio jurídico, é uma norma. E aí o que o Estado vai fazer para ser eficiente? Ele vai se organizar. Mas ele vai se organizar de qualquer jeito? Não. Ele vai se organizar, ó, que nem você. Ele vai se organizar se especializando. Quanto mais o Estado se especializar, mais eficiente ele será no exercício de cada uma de suas atividades. A eficiência, ó, olha que bonito que eu vou falar agora, ó. A eficiência pressupõe especialização, pressupõe foco. Eu estou com um problema de vista, tem 2 médicos que podem me atender. Um primeiro médico é clínico geral, ele faz um pouquinho de tudo. Já o segundo médico, ele é oftalmologista. O que eu pressuponho que vai me atender com mais eficiência? O oftalmologista. Por quê? Porque ele é especialista, viu? A eficiência pressupõe especialização. Jogando aqui para o quadro, ó. Se o Estado tem que ser eficiente a exercer a sua função administrativa, o que ele vai fazer? Ele vai se organizar, se especializando. Por isso, ó, os entes federativos, exatamente por isso, os entes federativos,
Eu aqui apanhando, né? Exatamente por isso, ó. Os entes federativos criam esses entes da indireta. A criação dos entes da indireta é a busca por eficiência, criando entidades, ó, especializadas em cada atividade. Isso aqui, turma, decorre de um fenômeno que cai na tua prova e muito, ó. É a famosíssima descentralização. A gente vai ter aqui, ó, a famosíssima descentralização administrativa. Ó, descentralização administrativa. Descentralização, cuidado, administrativa. Não é descentralização política, tá? Às vezes a banca vai falar, ó, quando o Estado alfa resolve criar uma autarquia, a criação dessa autarquia é fruto de uma descentralização política. Aí tá errado. O aluno só lê descentralização, certo? Só que não é política. É uma descentralização administrativa. Por quê? Porque a função que sai da direta e vai para a indireta é sempre função de natureza administrativa. Porque, como a gente já disse, esses entes da indireta, eles sempre exercem função meramente administrativa, tá? Então, ó, como é que isso cai na tua prova? A criação de entes da indireta decorre da desconcentração? Não. A criação de entes da indireta decorre da descentralização. E aí é aquele mnemônico, ó, para você anotar e não confundir. Ó, na palavra descentralização, você tem aqui o CE. O CE é para você lembrar que aqui há a criação de entes. Aqui há a criação de entes. E não a criação de órgãos. Tá? Então, ó, quando um ente de administração direta cria um ente da indireta, a criação de entes da indireta decorre da descentralização. Ó, CE, criação de entes. Agora, dentro de um mesmo ente, por exemplo, dentro da União Federal, dentro do Estado do Ceará, nós vamos ter também uma especialização. Só que agora é uma especialização interna, para dentro, mediante a criação dos chamados órgãos públicos. Aí sim, a criação dos órgãos vai decorrer da desconcentração. Foi o seguinte, vou dar aqui um primeiro intervalo, na sequência a gente trabalha melhor essa ideia de descentralização e desconcentração. Tá certo? Fica aí que a gente volta na sequência. E aí, pessoal, vamos lá seguindo. Ó, o que a gente já viu no bloco passado? A gente viu que o Estado, ele se organiza tanto política como administrativamente. A organização política está mais ligada ao direito constitucional. É o Estado se estruturando para o desempenho da sua função política. Agora, quando eu quero entender como o Estado se organiza para exercer a função administrativa, aí eu tenho a organização administrativa do Estado, que é objeto do direito administrativo. Vimos que o nosso Estado é um Estado federativo e, por essa razão, a função política não é centralizada em um só ente. Ela é descentralizada em vários entes, que são os entes políticos, entes federativos. Quando esses entes, ó, federativos estão exercendo função política, eles estão atuando como governo. Mas eles também possuem uma série de competências de natureza administrativa. E aí, quando eles estão exercendo atividade administrativa, eles atuam como administração. A administração pública direta, também chamada centralizada. Só que olha a lógica. Cada um desses entes federativos tem uma série de serviços públicos a prestar. E aí é aquela história, né? Quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Você abre a Constituição, você vê lá, competências da União Federal. A União, ela tem uma única competência administrativa ou ela tem várias competências administrativas, né? Várias. Ela tem que prestar vários serviços públicos. Se ela presta esses serviços todos, ó, de forma centralizada, quem faz tudo não faz nada bem feito. Por isso ela acaba sendo forçada a criar novos entes, entes especializados em cada serviço público, em cada atividade administrativa. Então, por exemplo, para cuidar da Previdência, a União criou uma autarquia só para isso, INSS. Para cuidar do meio ambiente, a União criou outra autarquia só para isso, o IBAMA.
Hoje temos também o ICMBio, que também mexe com o meio ambiente. Para cuidar do ensino, a UFC, Universidade Federal do Ceará, criou o IFCE, Instituto Federal do Estado do Ceará. Para o serviço de saúde, a União criou a FUNASA, que é uma fundação pública federal. E por aí vai, né? Criou a EBSER, que é uma empresa pública federal. O Estado do Ceará, para cuidar do ensino, o Estado criou a FUNES, a Universidade Estadual do Ceará. Para cuidar do trânsito, o Estado do Ceará criou a autarquia DETRAN. Para cuidar de meteorologia, o Estado criou a FUNSEMI. Para fornecer gás, o Estado do Ceará criou a Cegás, que é uma sociedade de economia mista estadual. O município de Fortaleza, para cuidar da saúde, criou a autarquia IJF. Para cuidar do trânsito local, criou a autarquia AMC. E por aí vai, percebe? Então é a busca por eficiência que faz com que os entes federativos criem novos entes e descentralizem a cada um desses novos entes um único serviço público, uma única atividade administrativa. A ideia é, esse ente da indireta sendo especializado em uma única atividade, ele vai exercê-la com mais eficiência se essa atividade estiver sendo exercida pelo ente federado, tá? Inclusive, já vi questões de prova falando assim, a criação de entes da indireta que decorre da descentralização, ou seja, a descentralização administrativa, atenção, tem fundamento no princípio da especialidade. E está correto. É o princípio da especialidade que embasa a descentralização administrativa. Já vi questão, acho que era uma questão da IDECAM, falando assim, pelo princípio da especialidade, as atividades administrativas devem ser exercidas de forma centralizada. E aí a questão estava falso. Pelo princípio da especialidade, as atividades devem ser exercidas de forma descentralizada, porque aqui eu vou ter entidades especializadas em cada atividade, tá bom? E, pegando a deixa do primeiro bloco, o que foi que a gente trabalhou? Quando a direta cria entes novos, quando a administração direta cria novos entes, a criação desses novos entes decorre da descentralização. Agora, quando eu tenho, no lugar da criação de novos entes, a criação de órgãos públicos, aí eu tenho outro fenômeno, que é o fenômeno da desconcentração. Também cai muito em prova. E aí, para você entender isso bem, eu vou pegar aqui, por exemplo, a União Federal. Peguei a União, coloquei a União Federal aqui embaixo. Peraí que assim não tá dando bom, o pincelzinho vai ficar ressecado, bichinho. Peguei a União, coloquei a União aqui embaixo. Tá aqui ela, União Federal. A gente já sabe que a União Federal, por ser um ente federativo, ela está dentro da administração pública direta, né? Centralizada. E aí, pessoal, dentro da União, a gente vai colocar alguns órgãos. Por exemplo, eu posso pôr aqui a Presidência da República, que é o órgão máximo do Executivo Federal. Eu posso colocar aqui os ministérios, a exemplo do Ministério da Saúde, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu colocar o Ministério da Previdência Social, do MPS. Poderia colocar o Ministério, sei lá, do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, vários. E abaixo desses ministérios, eu tenho outros órgãos. Por exemplo, abaixo do Ministério da Saúde, eu tenho aqui o SUS, Sistema Único de Saúde. Abaixo do Ministério da Fazenda, eu tenho a Receita Federal do Brasil, E abaixo do Ministério da Justiça, por exemplo, eu tenho a Polícia Federal, APF. Perceba, quando eu crio órgãos dentro do mesmo ente, no meu exemplo esse ente é a União Federal, tal não está rolando uma especialização aqui também.
Tá rolando uma especialização. Cada órgão desse, ó, é especializado em atividades diferentes. Então, a criação de órgãos, ela também é uma forma de especialização. A criação de órgãos também é uma forma de especializar a atuação da administração pública. Só que perceba, aqui é uma especialização interna, porque a criação de órgãos ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, ó, dentro do mesmo ente, que no meu exemplo é a União. Já a criação de novos entes, ó, é uma especialização externa, porque aqui a atividade sai de um e vai para um ente administrativo, tá? Aí vai lá. Se um ente da administração pública direta, criando um ente da indireta, tem fundamento na descentralização, a criação de órgãos dentro do mesmo ente, ó, aqui vai ter fundamento no outro fenômeno que despenca na prova, que é a desconcentração. Nossa, cai e não é pouco não, viu, gente? Desconcentração. E aí, ó, a gente tem aqui o CO, desconcentração. CO implica na criação de entes ou na criação de órgãos? CO, criação de órgãos. Ó. CO, criação de órgãos. Criação de órgãos. Como é que isso vai cair na tua prova? Eles vão ficar trocando. Eles vão falar o contrário, vão dizer a administração direta, supõe aqui um determinado ente federativo, criou uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública. A criação desse ente da indireta é fruto de uma desconcentração, vai estar errado. Descentralização. Ou então o contrário, né? Supondo que em uma determinada entidade, o órgão tal foi fracionado em 2 novos órgãos. Ou seja, pegaram aquele órgão, extinguiram e criaram 2 novos órgãos. A criação de órgãos é fruto de uma descentralização? Não. Aí é fruto de uma desconcentração, tá? Isso aqui cai o tempo todo. O tempo todo aqui é básico. Então, de novo, quando os entes federados criam entes da indireta, descentralização. Quando eu tenho a criação de órgãos dentro de um mesmo ente, desconcentração. Detalhe, a desconcentração sempre vai implicar na criação de órgãos. E a criação de órgãos sempre vai ocorrer dentro do mesmo ente. Agora, cuidado, eu posso ter a criação de órgãos, ó, tanto dentro dos entes da administração pública, também posso ter a criação de órgãos dentro dos entes da indireta. Por exemplo, dentro de uma autarquia, vamos pegar aqui, por exemplo, o INSS, né? Eu tenho vários órgãos. Você pega o INSS, na estrutura interna do INSS, que é uma autarquia, há vários órgãos. Você pega a autarquia Detran, a autarquia UFC. Dentro dos entes da indireta, nós também temos a criação de órgãos. Alguns doutrinadores, de forma minoritária, vão dizer que apenas os entes da indireta dotados de personalidade de direito público, que a gente vai ver daqui a pouco, que são as autarquias e algumas fundações, apenas esses poderiam ser estruturados internamente em órgãos públicos. Aqui embaixo não poderia, mas isso é minoritário. A legislação não discrimina. Ela apenas diz, olha, órgão público é uma unidade de atuação pertencente à administração direta, mas também pertencente à indireta. Então, dentro dos entes da indireta, a gente também tem desconcentração, tá? Agora, cuidado, olha o detalhe. Quando um ente da direta cria um ente da indireta, a criação do ente da indireta decorre da descentralização. Agora, depois que esse ente federado cria a entidade administrativa e cria órgãos dentro da estrutura dessa autarquia, por exemplo, aí é uma desconcentração, tá? Não confunda, uma coisa é a criação do ente da indireta. Outra coisa é a criação de órgãos dentro desse ente da indireta.
A criação do ente da indireta decorre de uma descentralização. A criação de órgãos dentro desse ente da indireta, aí é uma desconcentração que pode ocorrer também na administração pública indireta. Turma, ó, há várias formas disso aparecer na sua prova. Uma delas é a seguinte: enquanto a descentralização traz uma especialização interna, a desconcentração traz uma especialização externa. Olhando para o quadro, tá certo isso? Enquanto a descentralização implica numa especialização interna, a desconcentração implica numa especialização externa. Certo ou errado? Errado porque é o contrário, né? Ó, a descentralização implica numa especialização, ó, externa. A atividade sai de um ente e vai para outro. Sai de uma pessoa e vai para outra. Enquanto a desconcentração, ó, essa sim, implica numa especialização, tá vendo, ó, interna. Que a criação de órgão, ela ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. É uma especialização, ó, dentro, perceba, dentro do mesmo ente, tá? Outra forma de cobrarem isso na prova, que vem muito, é o seguinte, ó. A descentralização pressupõe duas pessoas jurídicas, enquanto a desconcentração pressupõe uma única pessoa jurídica, tá? Isso tá correto, ó. A desconcentração é a criação de órgãos que ocorre dentro do mesmo ente. Então, a descon exige uma só pessoa. Porque a criação de órgãos é na intimidade, é na estrutura interna desse mesmo ente. A descentralização não. A descentralização pressupõe sempre duas pessoas jurídicas. A pessoa que cria, ó, e a pessoa que é criada. Então, quando a União cria uma autarquia, eu tenho aqui uma descentralização. Eu tenho a pessoa que está criando e a pessoa que está sendo criada. Quando a União cria órgãos, aí, ó, basta uma pessoa jurídica. Porque a criação de órgãos ocorre dentro do mesmo ente. E não entre entes diferentes, tá certo? Então, tudo isso é forma de cobrarem descentralização e desconcentração na sua prova. Outro ponto importante para a gente avançar é o seguinte, ó. Alguns editais exigem que vocês saibam diferenciar não apenas a descentralização da desconcentração, mas também, ó, a centralização, ó, para mim, ó, a centralização e a concentração. Alguns editais, eles exigem, né, descentralização, desconcentração e exigem também, ó, a chamada concentração e a centralização. O que é concentração e centralização? É basicamente, pessoal, o caminho de volta. É basicamente o caminho de volta. Como assim, Lucas? Ó, vou trazer um exemplo prático. Aqui no estado do Ceará, há alguns anos, o estado resolveu pegar o serviço de saúde pública e descentralizar a uma fundação pública que era a FunSaúde. Todo mundo lembra do concurso da FunSaúde, né? Então o estado pegou o serviço público de saúde e descentralizou. Descentralizou a uma fundação pública de direito privado, que era a FunSaúde. Depois o estado mudou de ideia e extinguiu a FunSaúde, pegando de volta aquele serviço que antes ele havia descentralizado. Quando o Estado extingue uma entidade da indireta a quem ele descentralizou alguma atividade e pega de volta aquela atividade antes descentralizada, ó, esse pegar de volta é o que a gente chama de centralização. Deu para entender? Vou te dar um outro exemplo. A União Federal, quando criou a autarquia INSS, ela descentralizou ao INSS basicamente dois papéis. O INSS, ele tanto iria administrar e conceder os benefícios do regime geral de previdência, como ele também iria fiscalizar, cobrar e arrecadar a contribuição previdenciária. Então, antigamente, cabia à autarquia INSS cobrar
a contribuição previdenciária. Só que depois a União mudou de ideia e pegou de volta um desses dois papéis, o papel fiscal, arrecadatório. De modo que hoje não é mais a autarquia INSS quem cobra a contribuição previdenciária. Voltou a ser a União, que faz isso por meio de um órgão que é a Receita Federal, ó, Receita Federal do Brasil. Pegou? Então, quando a União criou o INSS, descentralizou a ele esse papel arrecadatório, fiscalizatório. Só que depois ela pegou de volta. Esse pegar de volta é, mais uma vez, uma centralização. É pegar de volta, tá? E a concentração também é pegar de volta. Quando chega ao governo, quando chega lá na presidência, por exemplo, gente, um governante que tem uma ideologia política mais ligada à direita, o que é comum? É comum ele enxugar a máquina pública, né? Porque faz parte aí do pensamento mais ligado à direita política, o Estado mínimo, o Estado pequeno, né? Deixa o Estado fazer o que é essencialmente o papel do Estado e aquilo que não é, deixa que a livre iniciativa cuida. Então, o que é muito comum? Chega um presidente mais ligado à direita política, ele fala assim, ó, não precisa de tantos ministérios assim. Dá para pegar o que foi desconcentrado nesses 3 ministérios e concentrar em um só ministério. Aí ele extingue aqueles 3 ministérios, ó, e cria um super ministério. Já viram isso, né? Então o que está rolando aqui? Eu peguei 3 atividades que foram desconcentradas mediante a criação de 3 ministérios diferentes. Estou agora concentrando essas 3 atividades em um único ministério. Pegou? Um exemplo de concentração. Então, ó, é um exemplo de concentração. Imagina, eu tinha aqui, ó, a Secretaria 1, a Secretaria 2 e a Secretaria 3. 3 órgãos diferentes. E aí, ó, o que fizeram? Pegaram a atividade X, a atividade Y e a atividade Z e desconcentraram, criando esses 3 órgãos. Aí chegou lá um novo governador e disse, não precisa de 3 órgãos para isso. Não precisa. Vamos criar aqui, ó, a Secretaria 4 e vamos colocar na Secretaria 4 as atividades X, Y e Z. Vamos colocar lá as 3 atividades. Ou seja, essas atividades antes foram desconcentradas, agora estão concentradas em um só órgão. Tá bom? É exatamente isso. Então, cuidado também com a concentração. E aí, pessoal, um outro ponto importante aí é o seguinte, ó, deixa eu só apagar isso aqui. Outro ponto que a gente tem que destacar aqui é o seguinte: quando os entes federados estão atuando, quando a administração atua pelos entes federativos, pelos entes centrais, eu tenho aqui uma atuação, ó, centralizada. Mesmo que seja esse ente federativo atuando por um órgão que está aqui na base. Olha a pegadinha de prova. Vê se tu desenrola essa aqui, Patrício. Ó pro quadro. Quando a Polícia Federal está atuando, a PF atuando, estão vendo aqui, ó? Quando a PF atua, eu tenho aqui uma atuação centralizada. Certo ou errado? Centralizada. O que vocês que estão em casa tendem a pensar? Não, professor, porque aqui a PF está embaixo, né? Ela está aqui embaixo. Se está embaixo, não é centralizada. É descentralizada. Não. É desconcentrada. Percebe que dá para confundir, né? Olha a lógica. A Polícia Federal atuando é a União Federal atuando. Qualquer órgão que esteja dentro da União atuando, é a União atuando. E se é a União Federal, que é um ente federativo atuando, é a administração direta, também chamada como? Centralizada. Então, a atuação da PF, embora desconcentrada, é centralizada. Uma atuação descentralizada, quando é feita pelos entes da indireta. Autarquias, fundações públicas, tá bom? Então, cuidado, porque isso pode confundir também na prova. Gente, voltando aqui para a tela, ó, descentralização e desconcentração foi tema muito, muito importante. Como é que a gente está de tempo aí, meu querido Patrício?
Já deu? Então pronto, vamos dar aqui um intervalo e na volta a gente fala sobre órgãos e entes, hierarquia e vinculação, pontos também essenciais para a nossa preparação, tá? Fica aí que a gente volta já. Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço!